E aí, tudo bem? Eu sou o Alan e hoje a gente vai falar um pouco sobre o 3ds Max Essentials, tá? O meu curso gratuito no YouTube para você que quer migrar de software ou para você que já sabe e quer incrementar o seu aprendizado, beleza? Caso você venha de outros programas, tipo SketchUp, Enscape, D5, Lumion, outros softwares de renderização, é um treinamento básico para você saber se quer trabalhar com 3ds Max ou não. Nós vamos desmistificar tudo aquilo que você vê, aquela tela que dá medo e tudo, a gente vai botar isso para baixo, beleza? Espero que você saia daqui fazendo um render incrível. Eu vou te apresentar um pouco aqui quais os nossos propósitos e como a gente vai trabalhar. Bom, a gente vai desmistificar o 3ds Max. Sei que esse daqui é você com vontade de ganhar um dinheiro com 3D. Talvez a sua barreira de entrada seja o 3ds Max. Afinal, ele parece um pouco robusto demais, né? Cheio de botões e tudo. Então a gente vai desmistificar. Não existe mais nada que vai te impedir de trabalhar com 3ds Max, beleza? Uma coisa que é importante, o pessoal sempre pergunta é qual o setup, o que eu preciso para começar? E aí você pode pensar que o 3ds Max é muito pesado, que ele vai acabar com o seu computador, mas no próximo slide eu vou te dizer qual a máquina ideal para você começar. Aliás, o mínimo que você precisa para começar, tá bom? Você precisa de no mínimo um PC de 50 mil reais. Brincadeira. Isso é o que te dizem por aí. Mas hoje eu vou te mostrar o essencial para você começar, tá? O essencial que você precisa, além de um computador, determinação e força de vontade. Beleza? Por quê? Comece com o que você tem. Sei que às vezes você pode ter um computador um pouco mais fraco e tudo. Mas, cara, comece com o que você tem. Vou te contar um pouco da minha história. Ó, entrei no Facebook aqui e achei as minhas máquinas, as máquinas que eu comecei. Eu comecei, ó, com um Core i3, 8 GB de memória RAM e uma placa de vídeo que era essa daqui, da Radeon, de 1 GB. Era tudo que eu tinha na época, ó. 2000 e quanto isso aqui? Há 7 anos atrás, tá? Isso aqui há 6 anos. Então eu comecei com o que eu tinha, né? Se eu fosse esperar o momento certo para começar, a máquina correta, eu não queria começar. Então eu comecei com Core 3, 8 GB de memória RAM, uma placa de vídeo de 1 GB e pronto. Passou o tempo, eu consegui melhorar meu computador. Comprei, essa aqui foi minha segunda placa de vídeo, uma GTX 660, apaixonado nessa máquina que era muito legal, esses dissipadores aqui. Passou um tempo. Comecei a juntar dinheiro trabalhando com 3D, comprei um Ryzen 7 1700, foi o primeiro lançamento da AMD Ryzen, né? Eu já fui lá, joguei todo o meu dinheiro em 3D, eu acreditei no negócio e deu certo. Então, logo depois, fechei alguns empreendimentos, comecei a trabalhar com loteamentos, trabalhos maiores, eu fui e montei esse que era o meu PC atual, Ryzen 5900X com 96 GB de memória RAM. Veja que de um até outro levaram 6 anos, então assim, tudo é construído com o tempo. A gente vai te dar um treinamento aqui para você começar, mas não fique afoito. Aproveite a caminhada, aproveite o que você está aprendendo. Melhor para começar agora. Eu comecei quando dava, do jeito que dava, sem a sorte a meu favor, sem nada a meu favor. A única coisa que jogava ao meu favor era a vontade de vencer e de pegar meu dinheiro de volta. Eu gastei dinheiro no curso, eu precisava pegar aquele dinheiro do curso de volta. Não é possível que eu era mais burro que os caras que estavam ganhando dinheiro do 3D. Meu pensamento sempre foi esse. Não é possível que eu seja mais burro que as outras pessoas, cara. Se alguém aprendeu, é porque é possível. E esse pensamento é o que você tem que ter, beleza? Essa daqui foi a minha workstation por alguns tempos, ó. Esse aqui é 2017, quando eu morava na República, e foi exatamente aqui que eu comecei. Na sala da República eu morava com mais 2 amigos, e você pode ver que aqui tem até uma outra mesa, ó, era de um outro amigo meu, a gente colocava todos os computadores na sala, e eu tava ali, ó, com as minhas bolachas, um pouco de água e muita vontade de fazer acontecer. Eu tava trabalhando nessa cena aqui, que é do curso do Vina, né, e foi onde eu comecei. Beleza? Então, hoje eu quero trazer para você o que é o essencial para você trabalhar com 3ds Max e Corona. Então, não precisa de um PC de 50k, isso é um mito. Mas eu vou te passar algumas recomendações. Qual é a realidade? Sempre que eu disser AMD Ryzen, você pode, caso você tenha um Intel, pode pegar um similar. O Ryzen 3 é similar ao Core 3, né? Ryzen 5, Core 5, Ryzen 9, Core 9. Beleza? Então vamos lá. Você vai precisar de, no mínimo, sim, para começar, eu diria um Ryzen 3 com 16 GB de memória RAM e uma GTX 960. Eu coloquei a placa somente para nível de comparação, porque a placa pode ser qualquer uma. Você pode começar com uma placa de 1 GB, não tem problema nenhum, tá? E os 16 GB ele é necessário, porque se você tiver 8 GB de memória RAM, o software mal vai começar o render, né? O Corona Render exige um pouco mais de memória RAM do que o V-Ray, por exemplo, né? Então, eu recomendo você começar com o Ryzen 3, caso você tenha, né? Qual é o PC mínimo para rodar essas videoaulas, né? O Ryzen 3 16 GB de memória RAM. Recomendado. Um Ryzen 5, esse você, possível, já pula para 32 GB de memória RAM. Excelente. E a placa de vídeo pode ser qualquer uma. Afinal, o Corona utiliza o processador para renderizar e não a placa de vídeo. Então, a placa de vídeo que eu tenho aqui é uma 3060 de 12 GB. Nível mínimo, assim, que você precisa. Você não vai rodar
Unreal ou Escape, né, para precisar de uma placa de vídeo 3090, 4090, né? Caso você queira trabalhar com esses softwares, tudo bem. A gente vai lidar aqui com 3ds Max e Corona, né? Então o investimento vai ser sempre em memória RAM e processador. Top de linha, caso você tenha condições, mas lembra, não é essencial. Tem amigos meus que começaram junto comigo com um PC superior ao meu, ganhou um computador do pai, mas não conseguiu vingar na carreira. E eu comecei lá com o meu humildezinho, fui subindo a tempo, né? A força de vontade importa mais do que o seu hardware, beleza? Então, top de linha, a gente tem o Ryzen 9, aí você pode pegar o 5900X, 5950, 7950, o que você quiser. 64 GB para começar, quando você se tornar profissional, você vai ver que 64 GB ainda é pouco, tá? 128 aí no talo, né? E DDR5 dá pra colocar até 190 GB, tá? E a placa de vídeo continua sendo a mesma, uma 3060 de 12 GB, não precisa mais que isso, beleza? Então a realidade é essa, tá? O importante é que você tenha pelo menos o mínimo para rodar, tá bom? Ah, eu tenho notebook e tal, cara, vai começando do jeito que dá, né? E com o passar do tempo você vai evoluindo, assim como eu fiz. Então vamos lá. Apesar de muita perseverança, eu sei que o 3ds Max pode parecer assustador de começo, mas eu vou tentar trazer aqui para você o essencial para você começar. Beleza? E muito foco, tá bom? O 3ds Max ele é feito para uma indústria muito grande, softwares, cinema, médicos, videogames, arquitetura, muitas indústrias, muitos mercados se beneficiam do 3ds Max, mas aqui nós vamos focar somente em arquitetura, somente naquilo que é necessário. A gente vai utilizar, sei lá, 10, 15% do poder do 3ds Max, beleza? Então, te vejo na próxima aula e vai ser um prazer poder te guiar nessa jornada. Tamo junto, até a próxima.